O filé mignon é sempre o sinônimo de carne saborosa e de primeira qualidade, bem macia. Porém, é um pouquinho mais, salgada. Fomos até um açougue bem diferenciado que mostrou como podemos substituir o filé mignon por outros tipos de corte tão suculentos, só que mais econômicos. Acompanhe comigo. E aí, Daniel, tudo bem? Hoje eu trouxe algumas opções de carne para você fazer suas receitas. E não é filé mignon não, tem um ótimo custo-benefício. A maminha, ela é bem conhecida para preparos de churrasco, né? O povo brasileiro, o pessoal brasileiro gosta muito da maminha para fazer churrasco. Mas além disso, ela vai muito bem na cozinha de várias formas. Entre elas, você consegue trabalhar com bifes mais largos, por exemplo, dessa forma. Mais ou menos uma largura de 2 a 3 centímetros, onde você pode colocar na frigideira com azeite e finalizar com uma cebola e fazer um belo bife acebolado. Ou ainda melhor, você pode criar uma marinada para ela com vinho branco, com mostarda, com complementos da sua preferência e levar ao forno. Uma outra opção que nós trouxemos foi o coxão duro. Então nós fazemos aqui no feed o bife à rolê, feito com coxão duro, que é um bifinho cortado bem fininho, onde a gente coloca um recheio de vagem, bacon e cenoura e fecha com palito de dente. E a forma de preparo é muito simples, você coloca na frigideira, dá uma fritadinha de leve no azeite, depois adiciona um molho de tomate ou de sua preferência para servir junto com uma bela de uma macarronada. Uma outra opção que nós temos aqui é o coração de muratia. Aqui no Brasil ele é conhecido como picanha do dianteiro. Qual que é a característica dessa carne? Ela é exatamente um corte do dianteiro do boi. A diferença dela para a picanha do traseiro é a quantidade de gordura que ela tem e as fibras. Ela é uma carne que tem uma fibra bem similar e o formato bem parecido com a picanha. E é uma outra carne que também vai muito bem, tanto no forno como um bife acebolado, por exemplo, onde você pode fazer uma opção dela com um corte um pouco mais fino, onde na hora que você for fazer a fritura dela no azeite, ela vai se desmanchar muito melhor e a gordura vai penetrar na carne. E você pode finalizar também com um molho de sua preferência, ou um salteado de cebolas. A quarta opção que nós temos é o peixinho, que é um corte bem interessante, também conhecido como lagarto do dianteiro. E ele tem uma trama que você consegue, quando você coloca na pressão, dá para fazer um ragu e fazer um belo de um sanduíche de carne louca, ou também usar ele para carne de panela. Quando você corta ele em cubos maiores, você consegue ter um acabamento bem interessante, com acompanhamentos como batatas, cenoura ou legume de sua preferência. E por último, nós temos o bombom da alcatra, que é o quê? O miolo, também conhecido como miolo da alcatra, e é a peça que a gente vai usar hoje para a nossa receita. O miolo da alcatra você consegue usar desde um carpaccio, dá para fazer um carpaccio que fica super saboroso e com um preço muito mais atrativo do que o filé mignon. E pelo fato de ele não ter muitas nervuras na parte interna do corte, ele fica muito gostoso e ele não fica aquela puxadinha, aquela travada da nervura da carne. E hoje, como a gente vai fazer? Nós vamos cortar essa carne em cubos menores. Para quê? Para poder fazer o nosso estrogonofe. Nós vamos fazer um estrogonofe de bombom da alcatra. Eu vou começar colocando o alho. Quando o alho estiver bem douradinho, a gente acrescenta as cebolas. E a cebola já vai cortar a fritura do alho para não passar. Quando a cebola estiver um pouquinho transparente, ela já estiver bem fritinha, você entra com a carne. Eu vou colocar a carne do bombom da alcatra aqui já picadinha, mas para dar só uma selada, porque ela vai terminar de cozinhar quando eu estiver acrescentando o molho. Então eu vou dar uma selada inicial, misturando junto com a cebola e com o alho, para finalizar com o molho. Para dar um toque especial para esse estrogonofe, eu vou colocar uma dose de vodka. Você pode usar outro tipo de destilado, como uma cachaça ou um uísque, talvez, para poder dar um sabor diferenciado. Você coloca a vodka na panela e dá uma inclinadinha aqui no fogo para ele fazer a flambagem. Repara que o sumo da carne já começa a formar o molho do seu estrogonofe. Então eu vou colocar agora os tomates e para ajudar no sabor desse tomate, eu estou colocando um pouco de extrato de tomate. Então depois de que tudo ficou incorporado, eu vou acrescentar o molho inglês, o creme de leite e os cogumelos Paris.
E aí, vamos montar esse prato? Isso aí, Daniel. Tá aqui estrogonofe feito com bombom da alcatra. Uma excelente opção com um ótimo custo-benefício, além de ficar uma delícia. Um abraço.